Então vamos lá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ouro, mas não esse ouro que vai na sua aliança, na sua correntinha, né? O ouro como reserva de valor, o ouro como barra mesmo, que é armazenado pelos países e pelos bilionários do mundo inteiro em tempos de crise. É normal, você acorda ali, vê uma notícia sobre governos imprimindo dinheiro, vê uma notícia sobre pandemia, vê uma notícia sobre uma nova doença, vê uma notícia sobre qualquer coisa que coloque em xeque a situação vigente que a gente está, guerra, e imediatamente o gráfico do ouro ele reage subindo, diferente de qualquer outro ativo. Então, enquanto as bolsas do mundo começam a cair, enquanto a renda fixa muitas vezes não dá sinais interessantes ou claros ali, enquanto a inflação estoura, o ouro ele parece ser o oásis que todo mundo procura. A gente vai tentar conversar sobre o porquê que o ouro se tornou esse ativo e como que você pode utilizar o ouro também nesse cenário, mas depende de alguns fatores. Não é para todo mundo e você vai compreender isso quando esse vídeo chegar ao final aqui. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o ouro não depende de ninguém. Esse é o principal fator sobre o ouro. O ouro é um ativo real, ele não é uma promessa de pagamento como as notas são, como um título do governo, como um saldo bancário. Ele existe tanto fisicamente quanto em contratos e ponto final, né? Então, em tempos de crise, quando ninguém consegue confiar em ninguém ou não consegue confiar em nada, o ouro, ele acaba sendo, né, aquele ativo que todo mundo sabe que pode confiar por ser um metal escasso, por ter certa usabilidade no mundo, por não depender de nenhum custodiante, por não estar localizado fora do controle dos países, né? O que a gente precisa entender aqui? Se eu faço a reserva de valor do meu país em dólar e os Estados Unidos têm algum problema, algum conflito, minha reserva de valor se transformou em nada. Se um país, por exemplo, como a Noruega, tem um fundo soberano, como é o fundo norueguês, e um país muda a legislação dele referente ao mercado de capitais, aquelas posições que a Noruega tem em diversos países, né? A Noruega é dona de um pedaço da Petrobras, é dona de um pedaço da Apple, é dona de várias coisas. Por mais que nesse momento a gente esteja muito confortável com essa situação, que o mercado de capitais seja vigente há 300, 400 anos aí, né, nessa intensidade que ele é, isso não significa que a Noruega possuiria essas companhias, no caso, por exemplo, de uma coisa maluca, né, de uma estatização dessas empresas ou alguma coisa desse gênero. Então, o ouro ele não depende de nenhuma legislação, não depende de nenhum custodiante, depende de nada. Você pode ter o ouro em barra, enterrado ali, né, como diria o Warren Buffett na piada clássica que ele faz. O ser humano é extremamente curioso, né? A gente tira o ouro debaixo da terra, minerando, transforma ele em barra, constrói um bunker debaixo da terra e volta para debaixo da terra. Era simplesmente não fazer absolutamente nada que ele já estaria protegido, né, na terra ali. Então, ele só teria que proteger o solo da mesma maneira que você tem que proteger o banco, que chamaria menos atenção. Ele diz isso, ele justificava que ele não investia em ouro lá atrás por conta desse fator. Hoje em dia ele já investe, então a piada ficou mais datada, mas eu continuo achando excelente. A gente também pode dizer que o ouro sempre foi uma reserva de valor. Sempre, Raul, sempre é muito tempo, né? Quando a gente diz sempre, gente, a gente tá dizendo assim, desde o Egito Antigo, e o Egito mesmo, o Egito, né? Porque o Egito tem diversas fases, né? Apesar das pessoas considerarem o mesmo país, não é bem o mesmo país. O Egito tem diversas fases, desde o Egito Antigo ele já era. Se você consulta historicamente, né? A gente tem ouro datado de 4.200 anos antes de Cristo, na necrópole de Varna, que você consegue ver esses ossos, né, adornados com ouro aqui, eles já tinham valor para aquela sociedade. Quando chegam no Brasil também, as pessoas dizem, né, na descoberta das Américas aqui, dizem que os índios trocavam ouro por coisa e tal, mas não, os índios davam valor. Outros povos de diversas localizações geográficas, né, que não tiveram contato uns com os outros, eles também já valorizavam o ouro. É o caso dos Incas, dos Maias e diversas outras civilizações ao redor do mundo que também já davam valor para o ouro. Ou seja, por milhares de anos, né, centenas de milhares de anos, ao que tudo indica, o mundo inteiro concordou que o ouro tem valor. Diversas civilizações nutriam um fascínio pelo ouro e trocavam ele por coisas cada vez mais caras. Então, ele é estabelecido de alguma forma junto com a essência humana. Não existe uma só explicação para isso, você tem dezenas de explicações, todas elas com teorias muito bem fundamentadas do porquê que a sociedade valoriza tanto ouro. Nesses tempos aí, a gente não tinha um valor prático por ouro. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, nos microchips, né, no seu computador, em diversas coisas do nosso dia a dia, no seu celular, você tem ouro lá dentro, então o ouro ele não é mais somente uma reserva de valor, como ele é uma necessidade humana, né? Ele é um condutor que funciona para diversos equipamentos se manterem ativos aqui. Então, esse é o ponto. E aí, quando acaba a confiança em qualquer tipo de sistema, a gente já tem um dado histórico de 1970, a gente já tem um dado histórico de 2008, a gente já tem um dado histórico da Segunda Guerra, 1945, de diversos países que perderam o poder de compra
compra ao longo dos anos. Quando os bancos quebram, o ouro dispara. Qualquer coisa que acontece em 2008 a gente tem, 2020 a gente tem. Então, sempre que acontece qualquer evento cataclísmico aqui, né, ou qualquer loucura com o mundo, o ouro, ele dispara. Não tem nenhum momento histórico em que isso não aconteceu. Inclusive, tem diversas empresas que utilizam ouro, a cotação do ouro histórica, para fazer análises. Aqui você consegue, por exemplo, ver o ouro em 1970, né, no fim do padrão ouro. O ouro no fim do padrão ouro. Depois você consegue ver ele, ó, no final dessa década aí, a loucura que tava. Aí ele cai de novo, né, quando as coisas voltam para determinada normalidade. E daí você olha ele, né. Já no pré-2008, ele já mostrando que algumas pessoas sabiam que ia acontecer, esse tipo de estudo que fazem aqui, o gráfico dele. Depois você vê ele na alta absurda, né, no final de 2008, né, depois de 2008, aí na crise, quando o sistema perde poder, novamente o sistema recupera forças e assim você vê ele na pandemia e pro salto que a gente tá agora. E, cara, uma das maiores pernadas da história, não à toa, né? Inclusive isso aqui poderia ser utilizado por pessoas mais conspiracionistas, Raul, sim, por pessoas mais conspiracionistas para prever uma guerra. Por quê? Porque quando todos os países do mundo começam a comprar ouro, eles estão se preparando para falhas sistêmicas. E aqui a gente consegue ver, né, só algumas manchetes espalhadas aqui pela tela, que diversos países do mundo, eles têm feito movimentos de comprar ouro. Bancos centrais ao redor do mundo inteiro têm comprado ouro cada vez mais rápido. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 8 mil toneladas guardadas, China, Índia e Turquia e vários outros estão comprando cada vez mais. Eles sabem que se o dólar for contestado, né, como já aconteceu com outras moedas que eram moedas principais do mundo de negócio lá atrás, o ouro é o plano A, ele não é nem o plano B, ele é o plano que realmente funciona, é o plano que já deu certo diversas vezes. Outro ponto que a gente tem do ouro como uso por bilionários ou por pessoas que têm muito dinheiro é que as pessoas sabem que o governo imprime muito dinheiro. Já falei sobre isso no vídeo do M1 e do M2, né, contrariando algumas teorias fraudulentas que existem na internet, mas o governo ele injeta dinheiro. Quando o governo injeta dinheiro, a gente tem uma inflação exagerada, ou mesmo quando um país diminui a capacidade de produção, o ouro continua tendo uma oferta limitada ali, diferente do papel moeda, né? Então ele preserva valor. Nos anos 70, você consegue ver o ouro subir aí 20 vezes em poucos anos, enquanto o dólar perdia poder de compra e o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então esse é um ponto fundamental também. Não tem risco de calote no ouro, né? O título pode dar default, o tesouro direto pode dar default, a ação pode falir, né? Uma empresa pode mudar, um governo pode quebrar um banco ou uma empresa ou confiscar o dinheiro em dólar. O ouro não. Você guarda e ninguém consegue zerar o valor dele, ele é aceito em Lasca ou em qualquer outro lugar, né? E você consegue transportar quantidades bem significativas de dinheiro, não bilhões como o Bitcoin pode transferir de um lado para o outro, mas consegue transportar quantidades bem significativas do dinheiro de forma relativamente fácil. Não quer dizer fácil, né, completamente, mas isso é verdade. O ouro também serve como defesa de carteira. Para diversos investidores institucionais ou fundos de investimentos gigantescos, eles colocam ouro em papel mesmo, não ouro físico dentro de suas carteiras ali, porque eles sabem que ele é um amortecedor na crise, né? Quando você leva uma pancada muito grande do seu sistema acionário, se você tiver uma posição em ouro ali, você consegue até vender e remanejar os seus ativos. Então é comum que alguns ETFs americanos e alguns fundos de investimento eles utilizem o ouro para isso, né? O mundo todo ainda respeita o ouro, então você consegue gastar ouro no Japão, consegue gastar ouro no Brasil, consegue gastar ouro nos Estados Unidos e na Venezuela. E, cara, quando existiu a União Soviética, na União Soviética e em Cuba, nesse momento, o ouro ainda é aceito, e em qualquer outro país, independente da corrente política e ideológica dele. Na China o ouro é ouro, no Brasil o ouro é ouro, nos Estados Unidos o ouro é ouro. Não tem nenhum outro ativo que ele é da mesma maneira em diversos lugares. E não precisa da confiança de ninguém, da validade de ninguém, do carimbo de ninguém para dizer que é. Qualquer compra-se ouro aí, faz um teste ridículo ali, em 10 segundos se diz, olha, é o ouro mesmo, e você já pode começar a usufruir desse dinheiro. Então fica claro aqui que o ouro, ele tá na carteira das pessoas. Não tô sendo conspiracionista para te dizer aqui que você não deve confiar nos sistemas e que você deveria guardar ouro na sua parede, mas eu posso te dizer que para os investidores mais inteligentes faz sentido uma determinada alocação em ouro. Então na hora de investir, muito provavelmente, se você sabe o que está fazendo aí, você deve ter feito um estudo, né, uma anamnese da sua vida para decidir mais ou menos quantos por cento você deveria ter em cada classe de ativo. Ah, eu vou ter 25% do meu patrimônio, por exemplo, aqui em ações internacionais ou ETFs internacionais. Quero ter 25% de exposição em ações nacionais ou menos aqui. Pode ser, eu quero só ter 15 e vou ter 30 ali. Ou vice-versa, né? Ou não, eu prefiro confiar mais no Brasil. Acho que o Brasil tem mais potencial de crescimento e ainda tenho muito tempo para esperar. Quero ter 35% e 15% em ações internacionais. Quero ter fundos imobiliários em 15%. Quero ter fundos imobiliários para gerar renda, mas não tanto ainda, porque ainda sou muito jovem, não quero ter esse carrego na minha carteira, né? Os imóveis são um carrego mais pesado. Então, se eu coloco aqui os imóveis na minha carteira, eu vou ter uma carteira que cresce menos, né? Esse é um ponto aqui que a maioria das pessoas vão fazer. Ah, os rates aqui eu não quero ter tanto, porque lá nos Estados Unidos dividendo é tributado.
empolgado, ou quero ter mais, vou ter 5% de criptomoeda porque sou loucão, ou vou ter 30% de criptomoeda porque sou mais doido ainda e assisti um vídeo de um cara legal, vou ter 20% em renda fixa porque a renda fixa brasileira, quando a gente compara, né, o CDI brasileiro aqui, ele bateu diversos índices, não se a gente termina o estudo em 2024, porque em 2024 o dólar estava 6,30, mas agora com o dólar 5,50, aqueles vídeos todos de quem deu saída definitiva do Brasil, falou nunca mais volta a investir aqui, todos eles foram revisados, né, 30% de queda, sempre tem gente que vai flutuando de acordo com qualquer uma dessas coisas. Então, independente de como é que esteja a sua carteira, quando você faz esse tipo de divisão aqui, você está sendo inteligente, concordo, né, que é o tipo de divisão mais comum hoje na internet, que é assim, então quando a minha parte de ações está em baixa, eu invisto em ações. Quando ela está alta, eu já ultrapassei meu limite exigido aqui pela minha carteira, 35% ali, por exemplo, eu já não invisto mais em ações nacionais. E assim eu consigo comprando tudo aquilo que está mais barato. Essa é a alocação que você deve usar aí e que a gente explica também na UVP, claro, com mais detalhamento, na análise dos ativos, etc. Então algumas pessoas, elas vão pegar aqui e falar assim, olha, então eu deveria colocar um percentual da minha carteira que necessariamente deveria estar em ouro para todos os momentos. E é aqui, eu acho que talvez é o ponto em que eu e a UVP, de modo geral, nós discordamos. Eu não acho que você deve ter um percentual permanente desse tipo de ativo na sua carteira. O que eu acho que você deve fazer para se proteger dessas crises sistêmicas? Eu acho que você deve analisar quanto você tem de patrimônio. Se você tem 100 mil reais de patrimônio, adiantaria você ter 10%, por exemplo, em ouro, para poder fugir dos riscos sistêmicos do sistema? Cara, você tem 100 mil reais, né? O maior risco sistêmico que você já vive é ganhar pouco, porque se você acumulou esse nível de patrimônio, você já está no risco, né? Inevitavelmente, se você tem, eu tenho 5 mil reais ou 10 mil reais que eu coloquei em ouro, por mais que ele se valorize para 30 mil durante um período de crise, ou para 20 mil, e não é assim. O ouro não dobra rápido, não costuma ser assim, ele é muito mais uma reserva de valor, e por reserva de valor, compreenda como um seguro, você está pagando para carregar. No geral, fora de ambientes de crise, 2020 não serve, né? 2020 para cá, porque a gente viveu um ambiente de crise, estamos vivendo um ambiente de crise. Fora do ambiente de crise, o ouro, ele é basicamente uma coisa que você carrega. Você repara aqui que quando você olha esse gráfico de forma honesta, não é o que a maioria das pessoas fazem, o ouro ele sobe no período de crise, mas ele sempre tende à normalidade no pós-período, né? Então aqui hoje a gente diria que a gente está indo para uma crise que ele pode subir ainda mais, ou que a gente vai tender a uma normalidade. Isso com um tipo de análise que eu não gosto de fazer, mas olhando para o histórico, o gráfico costuma funcionar. Então, você está tendo um carrego, você está pagando, né? É como se você estivesse pagando ali por essa custódia. Seja comprando um ETF, você vai estar pagando um percentualzinho da taxa, você vai estar pagando com a coisa que não se valoriza. O ouro não deu a mesma porrada com o S&P 500, né? O ouro não deu a mesma porrada que diversos ativos. O ouro não pagou muitas vezes o CDI, dependendo do período que você observar. Então, o ouro é um custo. Você vai ali e coloca isso na sua carteira. Se você tem pouco patrimônio, você está pagando por um seguro que vai te dar determinada cobertura. Quando o tamanho dessa cobertura é insuficiente para cobrir você e sua família, não vale a pena ter ouro na carteira. É isso que eu explico sempre para os meus alunos. Por quê? Não, eu coloquei ali, né, um seguro de 30 mil, só que para cobrir a minha família, para eu conseguir mudar para o Paraguai, que seja num conflito, ou num confisco, ou alguma coisa que aconteceu, eu precisaria de pelo menos 150 mil para eu comprar uma casinha simples ali e conseguir fazer alguma coisa, ou para eu dar saída daqui do meu país, para comprar pelo menos as passagens, né, ou para ir de carro, que seja, daqui para o Paraguai. Então não vai adiantar. Eu acho que o ouro começa a fazer sentido para famílias que têm um patrimônio maior a partir ali dos 2 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Quando você considera aqui o custo para essa família carregar esse ouro, né, a 5% do patrimônio, por exemplo, que daria 100 mil reais, que já é um valor um pouco melhor, seria aqui um custo barato de 5% do patrimônio, vai amortecer as quedas em determinado risco sistêmico, pode ser possível armazenar uma parte disso em reserva de valor fisicamente, você pode comprar pela Ouro Minas ou pela Par Metal, joias não entram aqui, porque a joia tem o trabalho do ourives, que é a maior parte do valor da joia. Eu compro joia porque eu vi falar num livro, né, tem uma herança judaica, né, nesse mito de que as joias ali protegeram as famílias judias. Gente, protegeram por causa de desespero, né, não é porque eles se pensaram naquilo estrategicamente, porque se você tem a oportunidade de pensar nisso estrategicamente, não tô aqui recusando, né, a herança de sabedoria popular, mas só explicando. Se você tem ali um anel de ouro que você compra na H Stern ou na Vivara, ele custa 4, 5 vezes o preço que vale em ouro, no mínimo, tá? Muitas vezes o preço do ourives é 10 vezes. Se você quer proteção, pode fazer mais sentido para você, reconhecendo também essa herança, que você compre uma barrinha de ouro pequena ali para os seus filhos, né? Algumas barras, deixa ele guardado, coloca num tijolo, não menciona para ninguém que tem esse ouro, não deixa isso visível em lugar nenhum. Algumas pessoas até chegam a colocar na parede e amassar por cima e fica assim. Quem quer esse tipo de proteção? Se você é mais bitolado, tem esse interesse. Ou você pode fazer isso via contrato mesmo. Mas a partir desse patrimônio de 2 milhões ali, não é que você vai ter muito dinheiro, mas 100 mil já compra aqui uma saída, já compra muitas vezes uma passagem por um país aqui perto, né? Que você consegue dar saída por chão mesmo. Você já consegue um fôlego ali, talvez de alguns dias vivendo na simplicidade com a sua família para uma fuga.
fuga de alguma coisa, vamos supor que aconteceu algum problema jurídico, te interpretaram mal com alguma coisa, é basicamente isso, né? Que as famílias muito endinheiradas fazem isso para ter a proteção em patrimônio mesmo. Mas eu sei que no Brasil o medo das pessoas acaba sendo outros medos aí, então esse dinheiro pode servir para isso. E sim, esse 5% em liquidez na carteira em ouro, o ouro é completamente líquido, você pode transformar ele em dinheiro na forma mais rápida possível. Então, se acontecer alguma dor de barriga, alguma crise também, você poderia vender essa parte da sua carteira aqui no momento de crise, até para rebalancear os seus ativos, se não acredita numa crise sistêmica, ou mesmo para poder usar e gastar esse dinheiro, né? Porque ele não perderia valor, independente do que acontecesse, também não dá default. É basicamente isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais o ouro é uma discussão frequente, não é obrigatório, bem longe disso, é muito mais para quem acredita, muito mais para quem tem esse receio. Se você quiser aprender a investir dessa maneira, de forma racional, chegando nesses princípios, utilizando esses sistemas aqui, o que eu te recomendo é abrir aí alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário atentamente, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Vou aqui me encaminhar já para as respostas, né? Raul, preenchi a ALVP, não deu tempo, etc. Tá tudo bem, gente. A gente vai te chamar porque teve uma turma um pouco mais lotada por agora. A gente vai dar saída nisso. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta interessante aqui. Pergunta: Razul, quais empresas brasileiras, o ETF, são bons nessa situação global de guerra? Toda empresa que é comoditizada, toda empresa que tem um ativo que as pessoas não podem deixar de consumir, vale muito a pena, tá? Então, água, energia elétrica, etc. Tudo isso é muito bom em qualquer país do mundo, incluindo no Brasil. Por quê? Porque não depende da pessoa querer consumir, ela tem que consumir pronto. Jefferson Bruno, uma questão, deve investir na ALVP ou em um curso de sobrevivencialismo? Cara, pelo nível da sua pergunta aqui, pelo seu nível de preocupação com o fim do mundo, diria que sobrevivencialismo, né? Mas isso é pra você. Eu não acredito que a gente tá indo pro fim do mundo. Rubão Blackbird. Acho engraçado que as pessoas dizem, a gente fez isso, a gente tem isso, igual quando falam, a gente foi pra Lua. E pergunto, você foi pra Lua? Ele tá se referindo ao Brasil, né? Tem um segredo militar que quase ninguém percebeu, em que eu me refiro ao Brasil como agente. É porque quando você fala de uma nação específica, ela não é uma pessoa. Então, o Brasil, ele não é um indivíduo específico. Ele é a soma, um coletivo de indivíduos. Quando a gente diz que a organização social construiu algo, fez uma via, etc., é a gente mesmo. Porque você pode até utilizar o pedreiro que fez a via, mas não necessariamente ele é o único envolvido naquela operação da via. Isso é a mesma coisa que na sua família, né? Quando vocês fazem um almoço, se a criança come macarronada, ninguém diz que foi a tia Carmen, né? A gente fez um almoço de domingo. Vez ou outra você até pode atribuir os responsáveis diretos por aquilo, mas eu e minha família almoçamos no domingo, você diz, fizemos um almoço de domingo. Senão você teria que citar cada membro para tudo. Imagina a gente citando quem fez a caneta Bic, né? Se a gente não definir que foi a fábrica, a gente daqui a pouco tá começando a nomear quem tirou o plástico, microplástico, etc. A gente vai falar, não foi a gente, ninguém fez uma caneta sozinho, ninguém fez um país sozinho. Se trata mais ou menos disso. Então não, eu não fui à Lua, mas os americanos, por exemplo, foram à Lua, né? Os brasileiros não foram à Lua. Acho que deu para você entender. Mas isso aí é a aula da terceira série, meu lindo. Não entendi muito bem como ficaria o mercado imobiliário na América Latina, especialmente para quem é de classe média alta. Pergunto tanto de imóveis de luxo, para aqueles que vendem imóveis, quanto para imóveis habitacionais. Não ficaria nada, não tá mudando nada. Guerra nenhuma muda nada para a América Latina. Tu não é aquele cara do limpe a sua taça? Não sou eu, mas sim, nós somos parecidos, afinal, nós somos da mesma família. A gente aqui na nossa família costuma fazer esses vídeos para a internet aí. Nós aqui na minha família. Beijo para vocês, né? Não posso continuar o vídeo aqui, por quê? Porque o YouTube agora criou um botão de pular. E daí, se você não fala na velocidade adequada, os Enzos da terceira série, ele não consegue, aí ele pula e diminui sua retenção do vídeo, porque o Enzo, ele tem ejaculação precoce e pula as coisas. Beijo pra vocês.